Bom dia, senhores e senhoras associados, pensionistas da Aspometron. Em especial, eu quero me dirigir à turma de 87 a 91, porque nós estamos aguardando e essa situação tem se prolongando já há alguns dias, relativo ao nosso direito. Somente fazendo um histórico do que aconteceu relacionado a nossa causa. Primeiramente, Sargento Silva Neto me convidou, juntamente com o Roberto, a compor uma chapa para disputar o Conselho Fiscal da Aspometron. Eu aceitei o convite e entramos já imaginando a possibilidade de ser recusada a nossa chapa devido ao meu nome e ao nome do Roberto, já que nós somos de 87 a 91, e existe aquela previsão no Estatuto, no artigo 8º, falando que para poder participar de assembleia, ter direito à palavra, ter direito à voz, ter direito a voto, teria que estar inscrito no SIAP, ou seja, teria que já ser transposto. No entanto, o artigo 6º do Estatuto, ele fala que para ser associado teria que estar inserido dentro do artigo 89 do Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, que ali ele diz a respeito da nossa situação e, na realidade, nós estamos associados à Aspometron porque existe uma questão na Justiça que a Aspometron entrou como representante nosso para que nós possamos integrar os quadros federais da União. E então, se foi feita essa ação pela Aspometron, é porque ela reconhece que nós nos enquadramos no artigo 89 e, portanto, nós somos associados. Por outro lado, quando foi nos proposto, ou quando foi nos dado o documento para filiação, ali constava que nós estávamos nos filiando como associados contribuintes. No entanto, revirado todo o estatuto, não existe associado contribuinte descrito ali dentro. Então, seguindo o histórico, nós entramos com um processo no começo do mês de março, que foi quando foi negada a nossa participação no pleito ao Conselho Eleitoral. No dia 17 de março de 2020, a juíza titular da 8ª Vara Civil de Porto Velho, ela concedeu uma liminar reconhecendo o direito do pessoal de 87 a 91 votar e ser votado. E aí começa a grande novela. No dia 14 de abril de 2020, o presidente, porque não foi a associação, o presidente da Aspometron, ele entra com um agravo de instrumento para buscar cassar a liminar que a doutora Úrsula havia concedido. Esse agravo de instrumento, em 23 de abril, ele tem uma decisão monocrática do desembargador Rovilson Teixeira, reconhecendo também ali que deveria ser mantido o direito concedido na liminar, porque contrário à Constituição e contrário à legislação civil. Não satisfeito com a decisão do desembargador, o presidente entra com agravo interno, isso após ter feito também um pedido de esclarecimentos a respeito da decisão do desembargador Rovilson Teixeira, para que se pronunciasse a respeito de alguns pontos, que na realidade não tinha base jurídica para isso. Ocorre que o agravo interno, que estava no TJ, esse foi julgado recentemente, agora no último dia 24. E esse julgado agora por 3 desembargadores reconheceram também o direito. Portanto, qualquer discussão sobre a liminar encerrou-se no dia 24 de setembro, em relação à liminar. O processo principal ele continuou ocorrendo na 8ª Vara Civil e teve a sua sentença pronunciada no dia 4, agora, do mês de setembro. Então, dia 4 de setembro saiu a sentença da 8ª Vara Civil, sendo que a doutora Úrsula ali, ela concedeu aquele direito que ela já tinha
concedida liminar, com base na legislação, e agora ela concedeu em sentença de primeiro grau, no dia 4 de setembro. E corria o prazo até o dia de ontem. Ontem era o último dia para possível recurso. O que nós já imaginávamos, que o presidente ele tem um problema sério quanto a isso. Ele não entendeu, parece-me, que tendo em vista que o tanto de recurso adentrado quanto a liminar concedida em primeiro grau não foi concedido pelo TJ, mas entra agora com recurso de apelação e sem argumento novo nenhum, porque ele leva para dentro do processo novamente todos os argumentos que foram levados antes e não foram concedidos pelo Tribunal de Justiça. E, bem, eles esperam que seja mudado a situação. Só que eu acredito plenamente, como advogado, como policial militar, eu acredito plenamente no funcionamento da justiça do nosso país, em particular, o judiciário do estado de Rondônia. E então, essa batalha toda, esse gasto todo, e assim é fácil gastar do parte do presidente, porque ele não está desembolsando um centavo disso. Todos os recursos são pagos com o dinheiro dos associados, ou seja, o meu dinheiro e o seu dinheiro também. Então, ele pouco está preocupado com a situação de gasto, já que ele não tem que desembolsar. No entanto, ele deve prestar contas a respeito dessa situação diante da Assembleia. Porque a resposta que ele deu anteriormente foi que, tendo em vista que os associados entraram com um processo contra a Aspometron, eu, como sou o presidente, eu tenho a obrigação de responder pela entidade. Mas o processo de primeiro grau, ele se encerraria agora. Não tinha necessidade de mais gasto. No entanto, os recursos não é obrigação também da entidade. A não ser que tivesse de fato algo errado. A não ser que ele também não tivesse prometido na sua campanha, para ele ser eleito novamente presidente, como primeiro ponto das suas promessas de campanha, que o pessoal de 8791 seria igualado em direitos de voz e de voto. Até porque é o correto diante da Constituição e diante do Código Civil. Então, senhores, essa é a situação que nós temos novamente, um recurso, nesse caso agora o recurso de apelação. Eu acredito que dificilmente a Aspometron possa conseguir algum resultado com isso. E, por outro lado, nós temos a eleição que vai, pelo comunicado da Comissão Eleitoral, se realizar no próximo dia 16. Eu, particularmente, fui contra que fosse realizado nesses moldes, porque o Estatuto proíbe, em vários artigos, que seja aplicada esse tipo de eleição para o Conselho de Fiscal, esse formato de eleição para o Conselho Fiscal. No entanto, numa consulta ao Judiciário, o despacho do juiz, ele considera que de fato está errado o ato da Comissão Eleitoral, que é contrário ao que prevê o Estatuto. No entanto, o despacho do magistrado também nos relembra que a responsabilidade maior é dos associados, porque são os associados que compõem a Assembleia Geral, e essa eleição ela vai ocorrer dessa forma como a comissão planejou. Como eu já falei antes, para mim, devo considerar como um ato de boa-fé da parte da comissão eleitoral. No entanto, como é contrário ao que prevê o Estatuto, depois caberá à Assembleia homologar de fato toda essa situação, porque ela está contrariando artigos previstos no Estatuto da entidade. Portanto, tem que ser homologado durante a próxima Assembleia. E o que nós temos que fazer agora, então, principalmente, é manter a nossa consciência e buscar aquilo que nós nos propomos, que é o quê? A chapa 1 se colocou ali como transparência. E é o que nós queremos fazer. Todos os atos tomados por essa chapa composta pelo Roberto, pelo Silvaneto e por mim, nós procuraremos dar esclarecimento de todos os nossos atos para os associados. E esperamos contar com cada um de vocês na participação dessa eleição, mas principalmente depois na realização
da Assembleia, pois nós precisaremos fazer aquilo que é direito de cada um dos associados, se manifestar e, se tiver que apresentar alguma coisa ali, quanto a atos errados, atos contrários ao Estatuto e contrário à própria lei, devem ser apresentados também na Assembleia. E, com a graça de Deus, eu acredito que isso, daqui a algum tempo, poderá ser realizado. Quanto ao recurso que foi dado entrada, o recurso de apelação, vai correr prazo ainda, o magistrado precisa me notificar oficialmente de que houve esse recurso, para que eu possa responder também, fazer as contrarrazões de recurso, para que o recurso possa ser remetido para o TJ, para que os desembargadores julguem, e isso vai correr um prazo também. Acredito que possivelmente nem esse ano isto venha a ser julgado. Pode ser que somente lá para o ano que vem. Mas, enfim, é um gasto e é um gasto desnecessário para a associação. Qualquer coisa, continuamos nos colocando à disposição de vocês para esclarecer dúvidas possíveis. Está um pouco corrido atualmente, pois tenho trabalhado bastante, graças a Deus por isso, mas sempre disponível para poder responder naquilo que for de minha capacidade e estiver ao alcance da minha mão. Tamo junto e continuamos na luta.